Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vós vos encontrais. Bom, então acabei de comprar, ou melhor, acabei de receber pelo correio, comprei um tempo atrás, a Bíblia do Peregrino, publicada pela editora Paulus, Luiz Alonso Schockel. Acho que é assim que se pronuncia. Muito bem, muito interessante isso. Título original: Bíblia del Peregrino, Nuevo Testamento, edição de estúdio. Meu espanhol é horrível, mas tudo bem, dá para entender. Tradução do vocabulário: José Raimundo Vidigal. Muito boa essa Bíblia aqui. Quero falar um pouco sobre ela nesse vídeo. Então vou colar, vou mostrar o que eu achei de interessante. Eu fiz uma pesquisa muito breve, muito superficial. Então veja aqui, ó, o comentário dessa Bíblia sobre João capítulo 1, versículo 1. Fala ali: no princípio, assim começa o Gênesis, a Torá, a Bíblia dos Hebreus. João o corrige, remontando-se a um princípio anterior a Gênesis 1:1. É o Logos. Muito interessante. Então, por esse comentário, nós podemos inferir que a criação de Deus, ela não começa lá em Gênesis 1:1, mas anterior àquilo ali. Então, nós temos antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos o Logos, o qual procede de Deus, que é uma criação antes do mundo físico, né? O primogênito de toda a criação. Outro ponto que eu achei interessante aqui é João 8,58. E aqui vai ter muito trinitário, muita gente aí se beliscando de raiva. Diz assim: disse-lhes Jesus: asseguro-vos, antes que Abraão existisse, eu existo. Então veja que interessante, né? Eu existo, não eu sou. Não é um título. Agora o que eu acho curioso... Sabe o que eu acho curioso? Eu acho curioso assim, se a tradução do Novo Mundo faz isso, aí vem um bando de gente chorando. Ai, porque a tradução do Novo Mundo é adulterada. Essa tradução é adulterada. Porque não sei o quê. Porque corpo governante. Que Charles Taze Russell é maçom. Mas olha, a Bíblia do Peregrino, Bíblia Católica, publicada pela editora Paulus, traduz eu existo. Muito próximo de como a tradução do Novo Mundo traduz. Veja também um comentário sobre Apocalipse 3,14, que diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Então veja aqui em sublinhado: princípio da criação, entre aspas. Procede de Provérbios 8, 22 e 23. O que diz lá em Provérbios 8, 22 e 23? Na Septuaginta: o Senhor me criou. O Senhor me criou. O verbo ali na Septuaginta é criou, tá? O Senhor me criou no princípio de seu caminho. Então era isso que João tinha em mente quando ele falou que Jesus é o princípio da criação de Deus. Era aquela frase lá da Septuaginta: princípio da criação, a primeira criação, aquele que é o começo da criação de Deus. Por onde Deus começa, primeiro movimento de Deus. E a referência cruzada aqui apresentada pela tradução da Bíblia do Peregrino compara com Colossenses 1,15, primogênito de toda a criação. Então nós temos um ponto assim indiscutível. Seja Jesus a primeira ou a maior, não interessa, ele ainda é uma criação. A Bíblia não diz que em nenhum momento que Jeová é o princípio da criação de Deus. Então alguém foi o princípio da criação de Deus. Outro ponto interessante é sobre o debate que Jesus teve com os fariseus em João capítulo 10, versículos 31 ao 36. Olha o comentário da Bíblia do Peregrino aqui. Pois bem, Jesus não se faz Deus, mas a palavra é Deus. Que sentido será que a palavra é Deus? Será que é Deus com letra maiúscula? Para isso, vamos ver mais abaixo o que o próprio comentário da Bíblia do Peregrino diz. Olha ali em sublinhado: o texto original se referia às divindades inferiores. Olha só, divindades inferiores. É esse tipo de divindade que Jesus cita para se defender da acusação de que ele se fazia Deus, ou um Deus. Então veja que curioso isso. Divindades inferiores. Os Elohim do Salmo foram identificados com juízes ou governantes pela graça de Deus. Mais abaixo diz ali, ó: se eles recebem o título de deuses, por terem recebido e transmitido a palavra de Deus. E aí vem Jesus, né? E diz assim: o meu Pai me santificou e me enviou ao mundo. Então se vocês, para quem meu Pai se referiu, foram chamados de deuses, porque vocês foram colocados nas posições aí de vocês por Deus, e isso indica que vocês são deuses em algum sentido, então eu, como santificado de Deus e enviado de Deus, também sou um Deus. Então fica claro que Jesus ali nesse contexto diz que ele é um Deus e não o Deus Supremo, né? Bem curioso isso também. Bom, mas são esses alguns dos comentários que eu achei interessante na Bíblia do Peregrino. Então eu recomendo essa Bíblia, é uma Bíblia boa de ter para fazer algumas pesquisas, alguns
responder algumas dúvidas. Gostei dela mesmo, gostei dela. Tá, tem a minha aprovação aí em grande parte. Então era isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Um grande abraço, fiquem em paz.